Buenas tardes, diretamente da TV Meg, né? Aqui no domingo. Eu falei que hoje estaríamos muito ácidos, né? Muito mais ácidos com a promotoria da infância. Vou soltar esse cabelo que eu tô com muito estresse na minha cabeleira. Vou dar uma soltada aqui para poder me sentir melhor para gravar. Falei que ia ser muito mais ácida com a promotora da infância, mas realmente eu consegui filtrar ela melhor, essa promotora da infância, mediante as leis que ela é subordinada, acima de tudo ela é uma mulher, se tem filhos ou não, é uma mulher, deve ser entendida, as mulheres devem ser compreendidas nessa grande batalha cultural, né, senhora Luana, que a gente vive na educação. Ela tem bastante divergências. Percebi que a senhora, durante a abordagem que eu estava falando, enquanto eu estava falando, a senhora estava anotando. E todas as pessoas que anotaram durante a minha fala merecem meu respeito. A conselheira tutelar não anotou, mas eu acredito que é uma pessoa que já tem informações suficientes e conhece, não é a visão da família sobre a lei. Gostaria de reforçar aos senhores a interpretação da lei que a gente tem, a interpretação que todas as autoridades também devem ter, para não cometerem injustiça e ficar aplicando estupidez jurídica. Percebi que a senhora fez anotações, não é, a senhora promotora, anotações contundentes sobre aquilo que estava sendo falado pela mãe, acredito eu, pontuou algumas coisas, estava com o seu relatório. Eu não tenho preocupação nem medo com as decisões judiciárias, porque a gente conhece até onde vocês podem chegar. Como disse a senhora, o Estado também, a senhora foi bem ponderada ao dizer que o Estado também pode, de forma forçosa, pode ir usando as artimanhas, a gente diria, do Estado, para nos forçar ou obrigar a fazer o que vocês querem. Realmente é isso que vocês fazem com a maioria das famílias imbecis, que não consegue ter o discernimento ou procurar as leis e lê-las, interpretá-las, porque várias vezes as autoridades daquela comarca da criança dizem para a Meg e para o Renato que é como nós vemos, ou seja, como vocês interpretam, mas não é o que está escrito. O que está escrito é exatamente isso, que é a obrigação de vocês é ter as estruturas. Agora, se eu, a mãe, não concordo com as estruturas, o pai também não concorda com as estruturas, é o casal, é a união estável, é o casamento que decide em primeira mão como vai ser efetuado esse trabalho com as crianças nessa grande batalha cultural da deseducação, da educação ser ruim, de ter muito problema nessas escolas, mistura de várias tribos, o que não deveria ser um problema. Eu gostei muito de morar na Lagoa da Conceição, de morar aqui na Costa da Lagoa, exatamente pela mistura das tribos, mas até o ponto que isso seja ofensivo a um adolescente e começa a gerar problemas graves, como esses 9 eventos de terrorismo na nossa casa, né? E eu tenho apreciado, eu vi 2 vezes o vídeo da nossa audiência e apreciado o seu outro lado, né? A todas as minhas falas, quando o seu olho estralou, quando a senhora buscou no lado da mentira, buscou na verdade, buscou para todos os lados, circulou, a senhora estava muito conectada com o que eu estava falando. E eu acredito que, mediante tudo isso, a senhora tenha algo de melhor a nos oferecer do que a obrigatoriedade tóxica e imposições, que, como diz, o que vocês podem fazer na vara civil é nos orientar, nos punir podem também com multas, e existe uma lei lá que vocês podem aplicar. Agora, evoluir isso aí sim seria mais um dos despautérios da lei, querer evoluir isso para uma família acolhedora, sendo pais conscientes, pais vivos, pais injustiçados, pais que não são entendidos nem ouvidos,
né? Mediante as instituições forradas de corrupção. E agora eu gostaria de me dirigir à senhora promotora e também ao magistrado e dizer que eu não gostaria de ter uma surpresa sobre a venda de uma sentença tão delicada quanto a nossa, como já tivemos em vara de infância a surpresa de venda de sentença. E isso eu digo do fundo do meu coração, partindo da premissa que vocês são pessoas boas e honestas. Não estou partindo da premissa que ninguém vale nada, que todos os funcionários públicos são ruins e vão nos injustiçar. Por isso que hoje eu quis trabalhar dessa maneira, neste domingo, para falar para a senhora. Eu fiz uma carta à senhora promotora, e não é dirigida à senhora, é dirigida ao magistrado. Eu fiz a carta, vai ser entregue ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também aos Direitos Humanos, essa carta, da mãe, para demonstrar exatamente o que estamos fazendo e que não estamos parados, que embora tenhamos o defensor e as leis favoráveis a nós e não ao Estado, e também estudei mais hoje sobre o selo do MEC, que ele só é importante para esses professores, para a regulamentação do ensino superior, e ele não tem nada a ver com a senhora querer cobrar selo do MEC para alfabetização. Já dei uma checada sobre isso. Com a criança, com o Mateus, vai sempre valer aquilo que nós criamos em favor dele, para ele, que nós somos por ele, para eles, né? Para os nossos filhos. E como pôde bem no final da nossa bela conversa explanar uma das autoridades, né, ali, que ia ser muito difícil achar um lugar que essas crianças tivessem tudo que elas têm com a família. E ainda esse vínculo que é muito forte entre nós e nossos filhos. Então, hoje vamos falar mesmo desse vínculo, querida, vou dirigir a você. Eu sei que alguém vai mandar esse vídeo para você, porque Florianópolis é uma ervilha verde. É uma ervilha, meu filho vai ter que trazer uma ervilha aqui. Aqui eu só tenho umas bolinhas, uma pedrinha. Não é nem uma pedrinha assim a ilha, é uma ervilha. Uma ervilha verde, que a gente gosta muito, porque foi aqui que a gente conseguiu ter todo o estilo de vida e a saúde que já estávamos buscando, conquistando através da água pura, da água sem cloro, através da natureza, da aproximação com a natureza, a aproximação a uma vida mais simples, que é o que a gente encontra como benefício aqui na Costa da Lagoa, uma vida simples com a integração, né, com os pescadores, e com essa pesca artesanal, e com os barcos, e com a Lagoa da Conceição. E como diz o próprio magistrado, realmente é muito difícil achar um lugar para essas crianças, que eles vão encontrar tudo que eles têm ali, com a família e construído, e que não pode ser desintegrado, que seria violar, como eu coloquei na minha carta, os direitos humanos, que já foram violados, né, os direitos humanos, à medida que se quer impor qualquer coisa para a família e as crianças, se viola os direitos humanos para aplicar a imbecilidade ou essas leis estúpidas, estupidezes jurídicas, imposições. Eu quero ser tranquila hoje, porque eu lhe filtrei e fiquei sendo sua fã, eu tenho um carinho enorme por você, pela sua fala, eu vi a sua fala por outro ângulo. E assim como eu fui incisiva na minha fala de demonstrar como é a lei, que ela não é desta maneira, que o Estado pode fazer imposição, criar contendas contra os pais do nada, né, do nada, apesar de mentiras, de denúncias falsas de pessoas que não têm condições morais para fazer denúncia contra a Meg e contra o Renato, partindo dessa premissa que tudo que foi construído foi falso contra a gente, que eu iniciei o vídeo hoje para a senhora. E como tivemos esses episódios da agenda, o episódio da sexualização na escola, o episódio de corrigir isso à medida que o adolescente entrava na puberdade, e fizemos isso durante uma pandemia, assustados, porque acreditávamos no bicho, nós não acreditava que durante a... O que foi? Não gritam. Por que? Sai daqui, então.
nós acreditávamos durante essa pandemia que realmente existisse a etiqueta, o código de doença. Depois fomos entender que é mais uma dessas programações políticas mundiais, e não queremos entrar em contendas com a senhora nem com ninguém da magistratura em relação a vocês apoiarem políticas mundiais que são prejudiciais às crianças. As crianças, o Sérgio está aqui, ele já está resmungando, eles não estão felizes com essa invasão do Estado no nosso jeito de viver, nas nossas escolhas. Eles não estão felizes com a maneira que é tirado o sossego da família toda hora. Se nós sairmos desse método da LDB, seria retroceder, senhores, em querer inserir novamente as crianças no que vocês entendem que seja legal para eles. Legal só para os papéis podres de vocês, não é legal para a vida deles. Aqui a gente também separou algo que demonstra que expor as crianças, expor eles a essa confusão que está a coletividade tóxica e a convivência social é um risco, tanto para a saúde deles, tanto como é um risco para a própria convivência, já que a convivência deles mais restrita à família é a convivência que tem melhorado todos aqueles fatores da agenda. O Sérgio foi uma criança que, quando veio para o seio da família no método pós-pandemia, ele adquiriu responsabilidade, adquiriu fala, adquiriu escrita, e para nós essas coisas são mais importantes do que o que se adquire lá na escola com a coletividade tóxica e as matérias da escola. Também as questões profissionalizantes que a família insiste nas artes liberais desde o início da educação da criança, desde pequenininho. E insiste muito mais agora com o Sérgio, que ele já é um menino saindo, né, da idade aí para as obrigatoriedades citadas na lei. As obrigatoriedades citadas na lei, elas têm que ser tratadas agora, nesse momento. Nós não devemos ser tratados como pais omissos, e sim como pais eficientes e conscientes, é o que eu queria dizer para a senhora, que certamente vai me ofender de novo, vai procurar na sua lei, no seu método, uma maneira de dizer, de se contrapor aí a tudo que eu vou demonstrar e dizer que eu estou fora da lei. Então, que se aplique a lei, mas que a lei recaia só sobre os pais e não recaia sobre os filhos, que esses filhos possam permanecer da maneira mais adequada, que é essa maneira dos nossos últimos 7 anos que vivemos. Para o Sérgio, um pouco menos, porque a correção dele começou na pandemia. Então, para o Sérgio desde a pandemia e para o Matheus desde antes. As falhas da sociedade, meritíssimo e senhora do Ministério Público, elas são evidentes. O Estado não atende como deveria atender e não tem como deter o sistema familiar autônomo que nós produzimos para atender às nossas necessidades. Atendendo às nossas necessidades, nós conseguimos a família proteger as crianças, mais família e menos Estado, ou zero Estado, no caso que a gente não quer essa invasão do Estado, que vai contra o direito da própria criança e vai contra as crianças, mediante a gente ter toda essa estrutura, e que não pode simplesmente não ser reconhecida pelo Estado, porque ela existe, ela é um fato. Ela é um fato e ela existe a maneira que a gente cuida desde o dente da criança até a alimentação, a saúde, e ficar molestando eles, o Estado ficar molestando eles com a educação do Estado, com retroceder ao que já não deu certo, ao que já ficou ultrajado para nós. Ficou bastante ultrajado para nós aquilo que a senhora entende como sendo a normativa, sendo os selos,
de MEC, não sei o que, tudo aquilo que a senhora falou na audiência. A gente é consciente que o Estado pode pesar a caneta, pode, como diz, ir dando aquela apertadinha em nós, e nós, como diz Mateus disse, é só um ônibus lotado, Estado, então nós também podemos ir dando aquela empurradinha no ônibus lotado, vai para lá, podemos sair do ônibus lotado, né, ficar de fora desse ônibus lotado, porque tem outras crianças de pessoas que estão com práticas que ofendem muito mais a criança nas suas casas, apesar da criança estar matriculada numa escola, do que as práticas nossas sem ter a criança matriculada na escola. Isso que deve ser pesado na balança da justiça, na minha maneira de entender, de ver o que está acontecendo. E a violação dos direitos humanos ocorre quando se vai contra a nossa adaptação, senhora Luana, senhora promotora. Foi uma adaptação. O processo da terapia Gerson é um processo muito complicado. A gente se adaptou a comer 70% de alimentos crus por mais de 4 anos. Agora a gente já faz 50%, como eu já tenho deflagrado em outros vídeos, não é? E é a isso que se deve a saúde. Sem você ter um modus de vida totalmente diferenciado, e a máquina, a espremedeira e as rotinas, você não consegue manter isso. E se você não mantém isso, a sua saúde decai, que é o caso que eu estava questionando o Renato lá naquela prisão ilegal, por aquela abordagem, como eu disse nos outros vídeos, que foi feita na nossa casa, programática, feita por um policial junto com a perseguidora e que a abusadora, que abusa de tudo, abusa de delegacia, abusa de invasão de área de infância, sobre premissas que querem nos ajudar, mas nunca nos ajudaram com nada. E por isso que é uma violação dos direitos humanos, porque nós temos direito a escolher como queremos pensar, se alimentar, nos educar, se queremos seguir um LDB ou não, ainda é uma decisão da família e não do Estado. A premissa que só a LDB é legal não existe mais, principalmente em Santa Catarina, Florianópolis. Eu estou acompanhando algumas escolinhas, alguns grupos que eles já não querem isso e não tem o que fazer. Eles se organizam e fazem o seu movimento, que é o que o nosso querido, excelentíssimo juiz falou, que ele não está dizendo que o meu movimento de mãe é inútil ou inexistente, que ele está me dando oportunidade para falar e demonstrar que é a forma que a gente encontrou de proteger os próprios filhos, mediante as turbulências das abusadoras e das denúncias falsas. Das denúncias falsas sendo usadas para criar inquéritos, onde elas nunca seriam investigadas e só seriam investigadas os pais. Agora a gente já inicia um outro trabalho junto às instituições sérias, que é um trabalho onde que elas passem por investigações legais porque fizeram isso contra a gente. Eu acho que isso tem que existir. E mesmo que não seja na vara de vocês, que o que eu estou falando aqui não vai influenciar em nada as vossas decisões, eu não estou pedindo decisões favoráveis a mim. Pelo contrário, se alguma pena tenha que ser aplicada, pode aplicar, mas que não seja querer quebrar vínculo de mãe e de pai, porque aí nós estamos na ditadura que eu falei nos vídeos anteriores, ditadura educacional, e isso não vamos permitir. Isso não vamos permitir, uma ditadura não. Em Santa Catarina, uma ditadura educacional não. Então, a gente fez para certificação do magistrado, mas também será entregue a Carta nos Direitos Humanos, entregue no Tribunal de Justiça, para que ninguém tome suas atitudes achando que vai tomar suas atitudes sem consequência, né? Com extremismo, né? E o direito da criança, aquela coisa que a senhora tentou insinuar, que as crianças não são das famílias, que a criança é do Estado, e eu
falei, é o que vocês estão tentando fazer, mas nós não deixaremos, porque as crianças, parte da premissa, a senhora mesmo disse que sem a minha ajuda ia ser muito difícil. Eu não vou ajudar a senhora a colocar meus filhos na diretriz de base de educação, isso ficou muito claro na audiência, os motivos sólidos e fatos e eventos de terrorismo que vão fazer com que eu não acate esse tipo de decisão ou visão de vocês. Mas o melhor para as crianças é que eles continuem no método que eles estão há 7 anos, ou o Sérgio menos e o Mateus mais, que eles estão adaptados, que é o seio da família, eles têm convivência social, eles só não são soltos aqui na comunidade para ficar expostos às pessoas que perseguem, para danos maiores, que seriam danos que eu acho que eu não posso listar aqui neste momento, porque o meu canal seria interditado, então eu tenho que achar uma maneira de listar esses danos e fazer um outro vídeo. E vou fazer esse vídeo, porque foi exatamente isso que se tentou, né, para derrubar nosso estilo de vida, nosso método de estudo, nossa busca pela verdadeira saúde, pela verdadeira educação, né? Esse nosso movimento forte, é um movimento bem forte, de mais família e menos Estado, porque a gente não encontra no Estado o que precisa, é aquilo que eu listei para os senhores. Eu preciso de magnésio, tá bom, o Estado está disposto a ajudar, mas eu vou lá e não tem. Então, tem que existir meios e caminhos de fazer essa atualização do sistema defasado. Isso que eu quero dizer. E vocês querem impor que existem canetas e métodos de me apertar, de me obrigar, de insistir, e pita, blé, 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 como eu sempre digo aqui, quando eu estou bem calminha, com aquela ideia, né? Eu vi que a khanacademy.org está ajudando muitos alunos com dificuldade na escola. O conteúdo deles é bem coeso, bem completo. Eu acredito que é muito melhor ter um filho que não tenha uma frequência escolar, mas que tenha uma boa capacidade de absorver os conteúdos, as matérias e seguir uma vida de viajante, que é uma vida que os senhores não podem impedir. Não podem impedir um viajante de viajar, né? Agora estão impedindo por causa de todos os inquéritos montados, as arbitrariedades da justiça que acontecem em outras varas e que os senhores mesmo dizem que ali para vocês não é isso que está em questão. Então, que esteja em questão mesmo o sistema familiar que está sendo atacado pelas próprias autoridades policiais e a fofoca stalking entre as instituições e entre as polícias, e que nós não aceitaremos que continuem nos atacando, né? Nem aceitaremos que denúncias falsas prejudiquem a nossa qualificação e método aqui para cuidar disso. O menos é mais. Eu vi uma promoção aí da caneta Bic, sabe? Mostrando que ela sempre fez o básico. Então, ela se manteve escrevendo. O importante é se manter. Nessa turbulência toda, o importante é que nós nos mantivemos. Isso é o importante, que nós nos mantivemos, mesmo quando o Conselho Tutelar ficou contra nós, fez conluio com esses canalhas, com as abusadoras, fez conluio com o pessoal da Drogadilândia, né? Quando fez o tal do dossiê baixo-assinado, que mais é um manifesto comunista do que qualquer outra